Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Direito Penal, parte especial. Agora a gente vai entrar numa série de crimes que eles não têm tanta incidência em prova assim, tá? Sendo muito honesto, crimes contra a incolumidade pública. Que já falando de crime de incêndio, né? De explosão, esse crime é meio, inundação. Esse crime é meio aleatório, né? É muito raro você ver questões disso. Às vezes conta isso no edital, mas bota lá para inglês ver, mas às vezes cai. Acho que na PP Goiás caiu uma questão disso daí, e a galera ficou meio assim, nossa, caiu, né? Mas é aquilo que eu digo, normalmente, lendo o tipo penal, você acerta, que ele vai pedir normalmente causa de pena, né? Modalidade culposa, mas como a gente quer trazer um curso muito completo para você, a gente vai começar a trabalhar os principais tipos penais de incolumidade pública. Não falar trabalhar todos, tá? Até porque não faz sentido realmente. Mas os principais, aqueles que mesmo raramente têm incidência em prova, estamos trazendo aqui para você. E o primeiro é o crime de incêndio. Incêndio é incêndio criminoso. Você já ouviu essa expressão, né? É crime, né? Cuidado só que a gente tem alguns tipos penais, né, parecidos com incêndio, em legislações extravagantes, tipo no crime, lei de crime ambiental, né, incêndio em mata, floresta. Não é o caso. Aqui a gente está falando de incêndio, né, genericão, né, um cara que vai tacar fogo numa casa, né, enfim. Cuidado só para não confundir o dolo, tá? Porque quando a gente fala incêndio, é o dolo de incendiar, tá? Cuidado para não confundir, por exemplo, com incendiar uma casa que você quer matar alguém que está lá dentro, porque aí nós temos o crime de homicídio. E pode ter até um concurso de crimes, mas a gente vai ver durante a aula. Pode ser? Vamos lá, então? Aí outra, eu vou mudar um pouquinho, né, o formato do material, porque eu acho que vai ficar, para leitura de vocês no PDF, talvez fique mais concatenado, tá? Então aqui eu vou trazer exemplos, passar um pouco, extrapolar um pouco o que às vezes tem de exemplo no material, mas o seu material eu vou deixar exemplo também, perfeito? Bom, vamos lá então, quando a gente está falando aqui do crime de incêndio, né? Previsão legal, tá onde isso, Juliano? Ó, o crime de incêndio está previsto no artigo 250 caput do Código Penal e consiste em quê? Provocar fogo que exponha a perigo de vida, integridade física ou patrimônio alheio. Então aqui a gente está vendo que é um incêndio que causa perigo para a vida das pessoas e ou, né, que causa destruição de patrimônio, ok? Coloca em perigo integridade física e patrimônio alheio, ok? Bom, Juliano, ok. Qual que é a leitura que nós temos do tipo? Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Reclusão de 3 a 6 anos. Pô, Juliano, crime grave, né? Gravíssimo. Né? Porque você expõe a perigo. De novo, não é só vida, não integridade física apenas, mas patrimônio também, tá bom? Isso é importante te ressaltar. Tá, e aí, Juliano? Exemplo pra gente, né? O indivíduo ateia fogo em um prédio residencial, colocando em risco a vida dos moradores e o patrimônio alheio. Ok? Fácil, né? Nada demais. Tá. Ó, outra coisa, como é que se faz aí, né, a apuração da materialidade no crime de incêndio? Você concorda comigo que o crime de incêndio é um exemplo muito clássico do que a gente pode pensar em crime que deixa vestígios? Né? Você vê lá, pô, você queimou tudo, pô, tem vestígios. Tem que fazer perícia? Claro que tem que fazer perícia, pô. E é o que a gente vê. Claro que naquele caso da Boate Kiss, né, se apurou muito um homicídio, né, enfim, mas você vê que foi necessário fazer perícia. Aqui é algo que eu quero chamar muita atenção e vale lá do processo penal. Lembra que quando eu falo no processo penal, que quando o crime deixa vestígios, é obrigatória a realização do exame de corpo de delito? Sim. Mas se por um acaso não for possível a realização do exame de corpo de delito, tá? É possível, né, que outros meios de provas levem a essa materialidade. Mas o que é difícil de pensar no crime de incêndio, né? Enfim, tá aqui para você, beleza, né? Figura típica. Aqui eu quero que você preste muita atenção. Ele é um crime de perigo concreto. E o que quer dizer crime de perigo concreto? Crime de perigo concreto não exige efetivo dano. Não precisa ninguém se machucar, não precisa ninguém morrer e não precisa necessariamente destruir um patrimônio alheio. Basta que você coloque em perigo. Tá? E não é perigo abstrato, concreto. Então tem que se demonstrar que houve, por exemplo, uma situação de perigo. Você quer ver um exemplo? O cara ateia fogo num terreno baldio e que em volta tem um monte de casa de madeira. Porra, olha isso, cara. Né? Aí ele colocou fogo de propósito? Dolo, concorda comigo? Né? E como é que fica? Ah, mas alguém foi lá e apagou. É crime tentado? Não. Né? Ele colocou em perigo concreto. Entenderam isso? Beleza? Então tá aí, né? O crime de perigo concreto. Então, caso concreto em situação real de perigo, tá? Não é em tese. E o crime de incêndio, ele é material, ou seja, consumando-se quando o fogo efetivamente expõe a perigo a vida, integridade ou patrimônio de terceiros. A tentativa é admissível ocorrendo quando o agente inicia atos de provocar o incêndio, mas não consegue consumá-lo por circunstâncias alheias à vontade. Talvez você não tenha entendido muito bem o exemplo que eu dei, eu vou te explicar melhor. Imagina você, tem um terreno baldio do lado da sua casa. O maluco lá taca fogo lá naquele terreno.
E a fumaça começa a entrar na tua casa, isso é perigosíssimo. E outra, o incêndio não é necessariamente o fogo, tá? A própria fumaça que deixa a pessoa... Pô, você viu o caso recente que a gente teve da brasileira que acabou falecendo lá na Tailândia. A fumaça, às vezes, é mais perigosa que o próprio fogo, né? E tá entrando fumaça na tua casa. Consumou o crime? Consumou. Consumou, gerou uma situação de perigo. Se alguém apaga o incêndio, é tentado? Claro que não, tá? Agora, se o cara vai ameaçar colocar fogo lá no terreno baldio, você se joga lá e, bum, derruba o cara, crime tentado. Entendeu a diferença? Isso é muito importante que você cuide, ok? Vamos lá, então, seguir? Crime material, tá? E existe modalidade culposa? Existe, tá? Se o culposo do incêndio, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Pô, crime grave também, né? Sim, cuidado com esse detalhe que é muito importante, tá? Nós temos um elemento subjetivo que é o dolo. Regra, o crime é doloso, tá? Mas admite-se a modalidade culposa. E detalhe, o crime doloso, nesse caso, não exige dolo específico, tá bom? Só o fato de querer incendiar. Então, existe modalidade culposa no incêndio? Existe. Tá? O cara taca fogo sem querer lá e não toma, presta atenção. Ele vai lá, dentro da casa dele, ele, no fundo do quintal, ele quer queimar umas folhas e, pô, o cara não vê que tá ventando, né? Não presta atenção. Fogo espalha, ok? Modalidade culposa. Perfeito? Características do crime. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Material, como eu já disse para vocês, e de perigo concreto, também já expliquei. É um crime unissubjetivo. O que é isso, Juliano? É um crime que pode ser praticado por uma pessoa ou várias. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer dessa forma que eu quero reforçar na tua mente para você lembrar dessas classificações, porque vai te ajudar tanto no direito penal especial, mas também para você lembrar sempre na parte geral, ok? Vamos lá, então, seguindo. E plurissubsistente, ou seja, o ato ele pode se dividir em vários, o crime pode se dividir em vários atos, a conduta, e por isso admite tentativa. Perfeito? Tá, Juliano, o que mais eu preciso saber? Né? Tá aqui, crime comum, material, perigo concreto, unissubjetivo e admite tentativa. Causa de aumento de pena, existe? Existe, você tem que tomar cuidado, tá? Tanto com um terço aqui e qual situação nós temos. E aqui, ó, a pena aumenta-se de um terço se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio alheio, né? E se o incêndio aí nós temos essas situações aqui. Juliano, vale a pena eu prestar atenção nisso? Sim, leia com cuidado, tá? Porque causa de aumento de pena, nas provas, é o que mais cai. Por mais que eu tenha trazido muitas informações de contexto e tudo mais, para você entender melhor o tipo, o que cai é literalidade. Então, a causa de aumento de pena é importante que você saiba. Perfeito? Seguindo aqui um pouco mais, né? Uma pergunta para você. Se o agente provoca incêndio em mata e floresta, aplica-se a lei de crimes ambientais ou incêndio majorado? Por que isso, Juliano? Lá na lei de crimes ambientais, né, se no teu curso comigo cai lei extravagante, lei de crimes ambientais, você já vai ter essa aula lá, você vai ver que no artigo 41 da lei tem o crime de provocar incêndio em mata e floresta. E o detalhe interessante é que quando eu venho aqui, ó, eu tenho no inciso 2, a linha H, mata ou floresta. Pô, e aí? Como é que fica, né? Tem um conflito aparente de normas. Será que eu aplico a lei de crimes ambientais ou será que eu aplico o crime de incêndio? Aí nós temos um problema, tá? Porque vai depender da posição doutrinária que você for adotar. Por isso eu acho que dificilmente isso vai cair na sua prova. Pode cair numa parte de delegado, né? Você que é meu aluno, ou CFO? Até pode, mas eu também acho difícil. Eu trouxe mais para enriquecer o seu conhecimento. O Jamil Shin Alves, eu gosto bastante do livro dele, né? Eu utilizo bastante como referência. Ele afirma que há duas correntes para isso. Qual? A primeira, defendida por Nutt, entende que a lei de crimes ambientais revogou tacitamente o artigo 250 do Código Penal. Por quê? Porque aí nós teríamos uma lei especial. É uma ideia boa, né? Mas, por outro lado, há quem entenda que não. Aqui nós temos que analisar de enfoques diferentes. Porque quando você taca fogo, né, provoca incêndio, mata e floresta e acaba aí, só queima a floresta, você teria um crime ambiental. Mas, se você coloca fogo numa mata e numa floresta, e esse incêndio causa perigo para a integridade física, vida e patrimônio alheio, aí teria o crime do Código Penal. Vocês entenderam a diferença? Interessante isso, né? Talvez uma visão mais sofisticada e que também poderia ser aplicada. E essa é a visão de quem? De Damasio e Masson, né? Sustenta que o incêndio, se gerar perigo comum, aplica o artigo 205. Caso contrário, né, se não gerar perigo comum, seria o 41 da Lei de Crimes Ambientais. Exemplo aqui para você entender, né? O indivíduo provoca um incêndio, uma floresta, e o fogo se espalha rapidamente, ameaçando residências próximas e colocando em risco a vida de moradores da região. Nesse caso, segundo a segunda corrente, o agente responderia pelo crime de incêndio majorado previsto no artigo 250. Se o incêndio se limitasse à floresta, sem causar perigo a terceiros, aí aplicar o artigo 41. Tranquilo isso? Massa, né? Então vamos seguir? Vamos lá, então, dar uma olhadinha no que a gente tem.
Ah, aqui, em todos os tipos penais que eu falar de incolumidade pública, até o artigo 257, eu tenho que ressaltar para você o artigo 258. Por quê? O artigo 258, ele é uma causa de aumento de pena que vai se aplicar aos crimes de incolumidade pública, entendeu? Então, o legislador, ao invés de ele repetir isso em todos os artigos, ele colocou no final, que é uma causa de aumento de pena genérica para crimes contra incolumidade pública. Tá, Juliano, explica isso um pouco melhor. Tá aqui, ó. O artigo 258 prevê causa de aumento de pena para os crimes de perigo comum, tanto na modalidade dolosa quanto culposa. Então, tem aí, né, uma situação específica. No caso de crime doloso, a pena aumentada de metade se resultar lesão corporal grave e gravíssima, né, porque grave ou gravíssima, e aplica-se em dobro se causar morte. Então, de novo, tá, por exemplo, no caso de incêndio. Se você tiver morte, né, um resultado pré-doloso, porque a intenção do agente não era causar morte, né, foi um resultado involuntário, nós temos então essa situação, morte dobro de pena. E se for lesão corporal grave ou gravíssima, teria aí um aumento de metade. Agora, se o incêndio é culposo, vai ter causa de pena no artigo 258? Vai. Olha só o que nós temos. Se do incêndio culposo causar lesão corporal, aqui não é grave, gravíssima, é lesão corporal, tá? Isso é interessante ressaltar. A pena aumentada de metade, e se ocorre morte, aí sabe o que vai acontecer? Não vai ser causa de pena. Eu vou ter uma desclassificação para o crime de homicídio culposo acrescido de 1/3. Juliano, que detalhe, né? Sim, é um detalhe importante. Cuidado. Então, se no incêndio culposo alguém morre, né, resultado involuntário, aqui nós não vamos aplicar o crime de incêndio culposo. Nós vamos aplicar o crime de homicídio culposo com a pena aumentada de 1/3. Cara, isso é muito interessante, né? E tá onde isso? Então, Juliano, tá aqui, ó. Artigo 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, mas você falou gravíssimo. É porque o legislador, né, se você for lá no crime de lesão corporal, ele não usa a expressão gravíssimo, ele só fala grave. Então vai incluir grave e gravíssimo. É um cuidado que você tem que ter, tá bom? Então, se inclui grave e gravíssimo também estaria. A pena privativa de liberdade é aumentada de metade, como eu falei para você, né? Agora, se resulta em morte, a pena é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta de metade. Se resulta morte, aplica essa pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Pô, Juliano, entendi, mas eu quero um bizu aí para ficar mais fácil de revisar. Tá aqui para você. Então, crime de perigo comum, né, de incolumidade pública, se for doloso, né, nós temos um crime pré-ter doloso aqui, aumenta de metade se causar lesão corporal grave ou gravíssima. Se for morte, pena em dobro. Agora, se o crime de perigo comum for culposo, um incêndio culposo, por exemplo, se houver lesão corporal, aumenta-se de metade. Mas se houver morte, desclassifica o crime, né, de incolumidade pública e leva para o homicídio culposo aumentado de 1/3. Bacana, né? Só para lembrar, tá? Essa modalidade aí que a gente está falando é um crime pré-ter doloso. A gente não tem intenção de matar. Porque se ele tivesse a intenção de matar, a situação seria diferente. Concorda comigo? Porque seria, por exemplo, crime de homicídio qualificado, utilização de fogo. Ok? Cuidado com esses detalhezinhos, tá? No crime de incêndio, quando praticado na modalidade dolosa, as causas de aumento previstas no artigo 258 configuram modalidades pré-ter dolosas, já que o agente tem intenção de causar incêndio, né? Mas o resultado mais grave não. Agora, se for incêndio culposo, é pré-ter doloso? Não, porque pré-ter dolo significa dolo na conduta e culpa no resultado. Agora, se o incêndio é culposo, não pode chamar de pré-ter dolo. A gente fala de um crime culposo agravado pelo resultado, ok? É um crime culposo com resultado mais grave culposo também. E aí, então, portanto, é o que nós temos aqui, ó, crime culposo agravado pelo resultado. Ok? Eu acho que com isso você mata tudo que você precisa saber desse tema, né? Aula rápida e bem explicada em relação ao incêndio. Demorou um pouquinho mais, é porque eu trouxe uma introdução em relação aos crimes de incolumidade pública. Espero que você tenha gostado. A gente continua nas próximas aulas. Valeu!